Vamos lá, vamos tentar entender uma coisa que mexe com o bolso de todo mundo. Por que, afinal, tudo no Brasil parece estar tão caro? Sabe aquela sensação de chegar no caixa do supermercado e levar um susto? Ou de olhar o preço da gasolina e pensar, de novo? Pois é, parece que não importa o que a gente faça, o dinheiro simplesmente desaparece da conta. E o pior de tudo, né? Os preços sobem, 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 mas o salário, ó, parece que não sai do lugar. A gente se esforça, trabalha mais e mesmo assim a sensação é que o nosso dinheiro compra cada vez menos. É uma corrida que parece impossível de vencer. Para a gente desenrolar esse novelo, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, de onde veio essa crise? Depois, vamos falar sobre a inflação, aquele imposto invisível. Também vamos olhar para o dólar, que funciona como um termômetro, e fechar com uma discussão sobre as soluções, que não são nada fáceis. Bom, para começar, é importante entender uma coisa. Essa situação não apareceu da noite para o dia. É o resultado de um processo, sabe? De algo que foi sendo construído ao longo de muitos anos. Vamos voltar um pouco para entender como o Brasil chegou até aqui. Imagina a conta de uma casa. Se a família gasta todo mês muito mais do que ganha, uma hora a conta não fecha, certo? Com o país é a mesma coisa, só que numa escala gigantesca. Por décadas, o governo brasileiro tem operado no vermelho, gastando bem mais do que arrecada em impostos. E essa conta, uma hora, chega. E aí vem o efeito dominó. Esse descontrole nos gastos cria uma bola de neve. A dívida pública vira um monstro. Para conseguir dinheiro emprestado, o governo tem que pagar juros altíssimos. Isso gera inflação, que a gente já vai ver em detalhe, e trava o crescimento da economia. É um ciclo vicioso bem complicado. E o mais curioso, ou talvez trágico, né, é que muitos especialistas concordam. O problema do Brasil não é falta de dinheiro. A gente está falando de um país com recursos naturais incríveis, um povo trabalhador. O que acontece então? A palavra que sempre aparece é má gestão. Mas para onde vai tanto dinheiro então? Bom, uma parte enorme vai para manter uma máquina pública que é muito pesada e, convenhamos, muitas vezes ineficiente. A gente tem também privilégios, benefícios e, claro, o rastro de anos e anos de corrupção que drena os recursos. Manter toda essa estrutura funcionando custa uma fortuna. E adivinha quem é que paga essa conta toda? Exato, somos nós. Isso se reflete nos impostos altos, nos preços que não param de subir e em serviços públicos que, muitas vezes, não entregam o que deveriam. No final do dia, a conta sempre cai no nosso colo. Agora, vamos falar de um vilão que muita gente conhece de nome, mas talvez não entenda bem como ele atua. A inflação. É como se fosse um imposto, só que um imposto invisível, que corrói nosso dinheiro sem a gente nem perceber direito. De forma bem simples, inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Aquela nota de R$ 100 que está na carteira? Pois é, no mês que vem ela vai comprar menos coisas do que compra hoje. Ela continua sendo uma nota de 100, mas o valor dela, na prática, diminuiu. O imposto é invisível, mas o rombo no bolso, esse é bem visível. Ok, mas como isso acontece na prática? Lembra que o governo gasta mais do que arrecada? Para cobrir esse buraco, uma das saídas é basicamente colocar mais dinheiro para circular. O problema é que a quantidade de produtos e serviços à venda não aumenta na mesma velocidade. O resultado é a velha lei da oferta e da procura. Tem muito dinheiro correndo atrás de pouca coisa e os preços, claro, disparam. E aí, a gente volta exatamente para aquela sensação do começo, a de que a gente trabalha, se esforça, mas parece que está correndo numa esteira. O salário até pode aumentar um pouquinho, mas a inflação come esse aumento com folga. É ela, a inflação, a grande responsável por essa sensação de que o nosso esforço vale cada vez menos. Beleza, já falamos da dívida, da inflação. Agora vamos para outro personagem que está todo dia no jornal, o dólar. Por que ele sobe e desce tanto? Pensa nele como um termômetro, que mede a febre, ou melhor, a confiança na nossa economia. Exato. A cotação do dólar não é um número aleatório que alguém decide. Ela é um reflexo direto de como o mundo, especialmente os grandes investidores, está enxergando o Brasil. Se eles estão otimistas ou com medo do futuro do país, o dólar mostra isso na hora. Funciona assim. Quando os investidores olham para o Brasil e sentem que a casa está em ordem, que a economia vai bem, que as regras são estáveis, eles trazem dinheiro para cá. Ou seja, entram muitos dólares no país. E com mais dólares disponíveis, o preço dele cai. Simples assim. E isso é ótimo para a gente, porque muita coisa que a gente compra fica mais barata. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando o cenário é de crise política, de incerteza sobre o futuro, de regras que mudam a toda hora, os investidores ficam com medo.
E o que eles fazem? Tiram o dinheiro daqui. Fogem para o dólar, que é considerado mais seguro. Com menos dólares no país, o preço dele dispara. E por que a gente deve se importar com isso? Porque $1 nas alturas afeta tudo. O combustível que a gente usa, porque o petróleo é negociado em dólar. O celular novo que a gente quer comprar. Até o pãozinho da padaria, porque grande parte do trigo que o Brasil usa é importado. A lista é enorme. Basicamente, a vida fica mais cara. Então, percebe como tudo está conectado? A instabilidade política, a briga entre os poderes, a falta de um rumo claro. Tudo isso gera desconfiança. E desconfiança é o veneno para a economia. Sem confiança, não tem investimento. E sem investimento, não tem crescimento, não tem emprego. O país fica travado. Ok, o cenário é complicado. A pergunta que fica é: e aí? Tem solução? Tem. Mas, já vou adiantando, não existe bala de prata, não existe solução mágica e, principalmente, não existe um salvador da pátria que vai resolver tudo sozinho. A maioria dos economistas de diferentes linhas de pensamento concorda numa espécie de dever de casa para o Brasil. O que precisa ser feito? Primeiro, o governo precisa gastar menos e melhor. Precisamos de uma reforma administrativa para modernizar o Estado. É preciso também diminuir a burocracia para quem quer abrir um negócio e gerar emprego. E fundamental ter segurança jurídica, ou seja, regras claras que não mudam no meio do jogo. Parece lógico, né? Mas então, por que não fazem? Porque essas mudanças, apesar de serem essenciais para o futuro, são muito difíceis e muitas vezes impopulares no presente. Elas mexem com interesses, cortam privilégios e, politicamente, isso tem um custo muito alto. Nenhum governo quer pagar esta conta. E isso nos leva a uma reflexão final. A cada eleição, a cada crise, surge a esperança de que vai aparecer alguém, um salvador, com um plano genial que vai consertar tudo de uma vez. Só que a realidade, infelizmente, não é um filme de super-herói. Não existe um botão mágico. Países com economias fortes não chegaram lá por acaso. Eles chegaram com um trabalho duro, planejamento e, o mais importante, com políticas sérias e consistentes, mantidas ao longo de muitos e muitos anos, independentemente de quem estivesse no poder. A grande pergunta que fica, no fim das contas, não é quem vai nos salvar, mas sim quando vamos começar a trilhar esse caminho longo e difícil.